Bem, gente, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 2 versículos, nós vamos usar para a nossa reflexão nesta noite. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, eu quero convidá-los para que a gente leia junto estes dois versículos. Leiamos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito bem, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, e especialmente nos últimos 2 meses nós gastamos um bom tempo estudando o Sermão do Monte. E este, que é um sermão muito mais comprido do que o que vocês estão acostumados a ouvir, nós conseguimos hoje entrar para as suas aplicações finais. E este sermão, para todos que acompanharam desde o princípio e fazem ou fizeram a leitura do Evangelho de Mateus, este sermão é um sermão difícil, duro. Começa falando que são felizardas as pessoas que têm o procedimento que está aí no capítulo 5, dos primeiros versículos, do 1º até o versículo 12. E estas pessoas são aquelas que realmente têm uma visão de si mesmas, uma visão real. Elas percebem que não têm nada, são pobres de espírito, elas choram diante do Senhor por causa disso, elas buscam no Senhor uma justiça emprestada para elas, porque elas mesmas não têm justiça própria. Estas pessoas, elas são aquelas que estão buscando a misericórdia do Senhor, e por isso elas são misericordiosas. Elas são pessoas pacificadoras, porque elas proclamam a paz que elas encontraram em Cristo Jesus, e elas anunciam esta paz, mas elas são perseguidas por causa desta fé que elas esposam, que elas sentem, e por causa desse reconhecimento sincero que elas têm a respeito de si mesmas. O Senhor Jesus convidou esse povo para este sermão e os colocou sentados num monte, num lugar muito melhor do que o lugar onde Moisés recebeu a lei de Deus. E aquele lugar árido tinha tudo a ver com a lei que foi dada, porque embora era uma lei santa, uma lei justa, uma lei dada por Deus para preservar a vida do povo, para cuidar da vida do povo, para estabelecer princípios de retidão e de santidade, assim como o Monte Sinai era um lugar intransponível, assim também essa lei foi para nós. Mas quando Jesus chama graciosamente esse povo para este sermão, naquele monte, próximo ao mar da Galileia, o Senhor Jesus apresenta-lhes, não uma lei intransponível, mas Ele apresenta a solução para a lei intransponível, que é Ele mesmo. E convida aquele povo a crer nele, crer nas suas palavras, e convida aquele povo a se deleitar na graça e na misericórdia dele, proclamando-lhes o Evangelho da salvação, anunciando que ele veio exatamente para cumprir esta lei, porque a finalidade da lei era apontar para o Messias, e era também diagnosticar para todos nós a nossa própria incapacidade de cumpri-la. E então o Senhor Jesus, mostrando isso de uma forma ainda mais profunda, Ele propõe 7 antíteses, onde Ele vai mostrando que nós somos incapazes de cumprir a lei. E para aqueles que achavam que cumpriam a lei, o Senhor Jesus diz, em cada uma dessas antíteses: vocês interpretaram e entenderam que era assim, eu porém vos digo que é assim. E nessa interpretação que Jesus dá, se torna ainda mais difícil cumprir esta lei, porque simplesmente a nossa natureza, a nossa condição, ela é uma condição tão ruim,
que nós não temos subsídios para conseguir cumprir estes mandamentos. E então é como se o Senhor Jesus fosse estabelecendo barreiras intransponíveis à minha direita, à minha esquerda, à frente, atrás, por baixo, por cima. E simplesmente esta lei e estas antíteses feitas por Jesus, elas nos colocam numa situação em que não há saída. E então, para esta condição que nós estamos, que não há saída por parte de nós mesmos, o Senhor Jesus se apresenta como a saída. O Senhor Jesus se apresenta como a solução. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que não só cumpre esta lei, mas Ele mesmo concede vida e salvação para homens que nunca cumpriram e nunca conseguirão cumprir esta lei. E então mostra para eles que na realidade esta lei foi dada para que eles percebessem a sua incapacidade e eles percebessem a sua necessidade de um Redentor, de um Messias. E Ele mesmo mostra que Ele veio para salvar essas pessoas. E então Ele vai nos ensinar a respeito do amor, da prática da justiça. Ele não vai nos ensinar a respeito de como nós devemos orar, a respeito do jejum. Ele nos ensina a ter apenas um único Senhor. Ele nos ensina, como nós vimos alguns dias atrás, que a ansiedade ela é completamente ineficiente, para nada ela serve. Muito pelo contrário, ao invés de vivermos ansiosos, devemos viver satisfeitos com Deus e confiantes que o Senhor mesmo nos sustentará. O Senhor nos manda tomar cuidado com os julgamentos que nós fazemos, porque na maior parte das vezes são julgamentos temerários. Nós mal conseguimos nos julgar a nós mesmos, quanto mais julgar os outros. E então o Senhor Jesus nos faz todos esses alertas e apresenta qual é a rotina do reino de Deus, como é viver nesse reino. Isso é um sermão só. Jesus começa dizendo qual é a saída é Ele próprio. Começa mostrando, e continua mostrando os erros que as religiões estavam cometendo e que nós continuamos cometendo até hoje, e Ele aponta como deve ser realmente a vida dos cristãos. E por fim, Ele vai concluir este sermão com uma série de chamadas à decisão. Ele vai nos colocar diante de duas portas, dois caminhos, como nós estamos vendo nesse texto. Depois Ele vai nos colocar diante de duas afirmações. Depois Ele vai nos colocar diante de dois fundamentos. E todas estas apresentações que Jesus faz, esses questionários, são aplicações que Jesus está fazendo para a vida dos seus ouvintes, para que agora, no final deste sermão do monte, os seus ouvintes atendessem uma convocação que Jesus estava fazendo. Não é como os pregadores do nosso tempo, os pregadores modernos, que chegam no final do sermão e dizem: agora é a sua vez. Deus falou com você, agora é a sua vez, você tem que tomar uma decisão. Ou você opta por Cristo, ou você continua vivendo a vida do jeito que você está. Jesus não está fazendo isso. Jesus está assim dando uma ordem para aquelas pessoas. Diante de dois caminhos, que é o caminho da fé e o caminho da incredulidade, Jesus está dizendo claramente para essas pessoas: entrem por esse caminho. Vocês têm que aceitar o que eu estou colocando para vocês, porque esta é a verdade, porque esta é a vontade de Deus. Então não é uma chamada simplesmente, é uma tomada de decisão. O que o Senhor Jesus está fazendo é chamando essas pessoas para a realidade. E graciosamente está lhes apontando o caminho e lhes dando uma ordem imperativa: entrem por este caminho. E então, quando nós entramos neste último momento, não é um momento simplesmente de você escolher lado A ou lado B, escolher caminho A ou caminho B. Não, este momento é um momento de obedecer ao Senhor. Nós começamos exatamente com a leitura de Josué, capítulo 24, exatamente para ver que o povo de Deus sempre esteve diante disso. Josué chamou o povo e disse: olha, hoje vocês vão ter que tomar uma decisão. Ou vocês vão continuar vivendo servindo aos deuses que os nossos pais serviram equivocadamente, lá no Egito, na região do Eufrates, ou vocês vão servir a Deus. Só que tem uma coisa: se vocês forem servir a Deus, lembrem que Deus não vai ter por inocente aquele que o trair. E o que Jesus está fazendo aqui no começo deste evangelho, e Mateus está nos apresentando isso, é que Jesus confirmou o quanto nós precisamos dele, mostrou o quanto ele é necessário para a vida de cada um de nós, mostrou que ele é a solução, mostrou que nós não podemos viver uma vida nova a não ser por meio de Jesus. E então Jesus conclui essa pregação dizendo: entre por esse caminho. E este caminho não tem nada de fácil nele. E é o que nós vamos ver hoje.
duas portas, dois caminhos. Nós vamos ver dois transeuntes. E nós vamos ver dois destinos que o Senhor apresenta nesses dois versículos para nós. E nestes versículos, todos nós somos chamados à obediência. Obedeça ao Senhor Jesus e entre por esta porta estreita e ande por este caminho apertado. Este é o resumo do que nós vamos ver nesta noite. Vamos lá. O Senhor Jesus fala nesta conclusão e nesta aplicação deste sermão. Ele fala de forma autoritativa e de forma imperativa para os seus ouvintes e para nós também, que existem duas portas e dois caminhos. E o Senhor Jesus já adianta por onde Ele quer que você vá. Não é uma questão de escolha humana, mas é apenas uma questão de obediência à ordem que o Senhor Jesus dá. Veja como este versículo começa. Ele começa com o imperativo. E o imperativo é: entrai. O Senhor está dizendo aonde Ele quer que você vá. O Senhor não está deixando a escolha para nós homens, porque se Ele fizesse isso, nós estaríamos completamente perdidos. Para as pessoas que gostam de citar livre-arbítrio para qualquer coisa, está aqui uma demonstração muito clara que Jesus não quer conversar com você em termos de livre-arbítrio, até porque a própria palavra de Deus deixa muito claro que nenhum de nós tem tal coisa. O que todos nós temos é uma liberdade, mas uma liberdade bem terrível. Nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 7, e o que você observou sobre essa leitura que nós fizemos lá? O apóstolo Paulo diz: realmente, interiormente, intelectualmente, eu estou convencido do bem que eu devo fazer, mas quando eu tento fazer isso, eu esbarro numa outra lei. Uma lei que domina os meus membros, e esta lei é a lei do pecado, é a lei da carne, de uma carne que faz oposição a Deus. E o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Porque infelizmente eu estou vivendo ainda nesta vida, e aqui eu não sou um homem livre. Aqui eu sou um homem escravo de uma natureza pecaminosa. Até o dia em que Cristo me salva, até o dia em que Cristo me aponta o caminho, até o dia em que Cristo me liberta disso. Aí nesse dia eu me torno alguém com um livre arbítrio para fazer escolhas sobre o que sentir vontade? Não. Porque no outro dia, depois do seu encontro com Jesus, se é que a gente pode chamar desse jeito, depois no outro dia você vai acordar e novamente você vai ser tentado. E novamente, se você não orar, não buscar a Deus, e novamente se você não se agarrar e se não deixar conduzir pelo Espírito de Deus, você vai pecar. Porque nós não temos essa coisa que as pessoas gostam de chamar e gostam de evocar nos momentos em que tem que discutir religião. Olha, eu tenho livre-arbítrio para fazer escolhas. Não tem. A palavra livre-arbítrio, essa expressão livre-arbítrio, significa liberdade de vontade. Nós não temos liberdade de vontade. Ter liberdade de vontade significa neutralidade. É você ser neutro. É você não ser uma pessoa tendenciosa, nem para o lado A, nem para o lado B, nem para o bem, nem para o mal. Ninguém é assim. Só houve um homem sobre essa terra que foi livre. O primeiro casal, Adão e Eva. Eles tinham livre-arbítrio. Ninguém mais teve. Todos nós somos escravos de uma natureza pecaminosa. E então o máximo que nós temos é liberdade, e liberdade para fazer o quê? O que você sente vontade. E ainda assim não é tudo, né? Porque nem todo mundo é livre para fazer o que quer. Aliás, se a gente fosse fazer tudo que passa pela nossa cabeça, seria terrível. Mas o que o Senhor Jesus está fazendo neste texto, não é levando em consideração nem livre-arbítrio, se tal coisa existisse, pois ela não existe, e nem levando em conta a sua liberdade. O que Jesus está dizendo é: entrai. Ele está dando uma ordem, como um general manda um exército, como um chefe manda o seu escravo. O Senhor Jesus está dando uma ordem: entrai. E ele ainda vai fazer o favor, que ele não precisava, mas ele vai fazer o favor de explicar. O Senhor Jesus me manda entrar por uma porta que é estreita, e por um caminho que é apertado. E quais são as duas portas e os dois caminhos que o Senhor Jesus vai apontar nesse texto? O Senhor quer que eu entre pela porta estreita, pelo caminho apertado, mas Ele vai alertar: existe um outro caminho. E este outro caminho é um caminho que vem após uma porta muito larga. E este caminho é um caminho amplo, é um caminho espaçoso, por onde você pode andar tranquilamente por ele, sem nenhuma dificuldade. Josué também, quando nós lemos o texto lá do capítulo 24, ele estava diante disso.
As pessoas podiam entrar naquela terra que Deus tinha lhes prometido, e viver de forma ampla e larga, como os cananitas que estavam ali viveram antes deles. Eles podiam viver como os amorreus, eles podiam viver como os ferezeus, eles podiam viver como as pessoas daquela região, sem comprometimento com Deus, sem nenhum tipo de princípio ético, moral, civil, espiritual, qualquer coisa assim. Eles podiam viver das maneiras mais diversas possíveis, e isso seria relativamente fácil. Mas Josué e a sua família tinham de: nós vamos escolher, nós vamos servir, nós vamos nos dedicar ao Senhor. Este caminho é um caminho difícil, é um caminho apertado, porque o nosso Deus, Ele exige de nós coisas difíceis, coisas que são praticamente impossíveis num mundo cheio de pecado e cheio de tentações como este mundo. Mas é esse caminho que nós escolhemos com a nossa família. E Josué convoca o povo para tomar uma decisão. Mas aqui o Senhor Jesus, que é muito mais gracioso do que Josué, o Senhor Jesus não nos convoca para tomar uma decisão, mas o Senhor Jesus diz: vocês devem, vocês têm, vocês estão recebendo uma ordem, entre pelo caminho que é difícil. São dois caminhos, um estreito e outro largo. O caminho estreito, a porta apertada, é o caminho da abnegação, é o caminho da negação, é o caminho da obediência, é o caminho das restrições. Este caminho é o caminho da luta contra uma natureza pecaminosa, luta essa que foi exemplarmente citada pelo apóstolo Paulo, quando nós lemos na carta aos Romanos, quando ele diz que ele estava lutando contra uma natureza e uma lei que parecia existir dentro dele. Quando nós lemos o mesmo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, depois em 2 Coríntios, ele vai relatar sobre este seu combate, falando que esta sua natureza terrível, ela fazia guerra contra o Espírito de Deus e a nova natureza, e o novo homem plantado dentro dele. Ele vai descrever que nos momentos em que ele se sentia muito forte, esses momentos eram os momentos que a natureza terrível, humana, carnal, enganava, e era nesse momento que ele realmente estava fraco. E ele diz que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte, porque nesses momentos de fraqueza, ele estava dizendo: essa natureza foi enfraquecida, eu me sentia tão dependente de Deus, e nesses momentos quando eu dependia de Deus, aí sim que eu estava forte. E nós temos outros personagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que dão exemplos de como é essa guerra, de como ela é terrível. Mas o versículo que nós lemos quando estávamos fazendo a leitura de Romanos 7, especialmente quando nós passamos para o capítulo 8, no final do capítulo 7, quando o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: que desventurado homem que eu sou. Ele está dizendo: olha, que infeliz homem que eu sou. E por que ele era infeliz? E por que ele faz essa declaração? Ele na sequência explica: quem me livrará do corpo desta morte? Esta pergunta é autoexplicativa. Se você não sabe o que essa expressão significa, deixa eu explicar para você. Essa expressão, dessa luta do apóstolo Paulo e desse clamor dele: quem me livrará do corpo dessa morte, tinha a ver com um tipo de punição que os soldados romanos davam para os criminosos da província, para os não romanos, porque essa pena não podia ser aplicada a um romano. Então, quando alguém da Palestina cometia um crime como um assassinato, os soldados romanos pegavam o corpo do homem assassinato e amarravam o corpo deste homem nas costas da pessoa que o matou. E ele era proibido de tirar e ninguém podia tocar naquilo. E o que acontecia é que com o decorrer dos dias, aquele corpo morto entrava em decomposição. E aqueles bichos que estavam na carne da pessoa morta em decomposição, eles não enxergam fronteira entre uma carne viva e uma carne morta, e eles penetravam naquele que estava vivo. E essas coisas horrendas e terríveis aconteciam no 1º século, no 2º, no 3º século. E o apóstolo Paulo está usando este exemplo, que o nome disso era punição com o corpo da morte. Você matou, então você é responsável pelo que você fez, você vai carregar o corpo que você matou. E o apóstolo Paulo está dizendo que a natureza pecaminosa de cada um de nós é como esse corpo morto, que fica amarrado a você, mesmo você sendo um homem convertido a Cristo Jesus, você infelizmente vai carregar esse corpo da sua morte. E você vai ter que lutar contra isso todos os dias da sua vida.
E então o que Jesus está dizendo é que este caminho estreito é um caminho difícil e terrível, é um caminho de tentar fazer morrer uma natureza que já é morta. É o caminho de fazer com que essa natureza seja diminuída. É o caminho de tentar se livrar deste corpo da sua morte. Então este caminho é um caminho apertado, é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho de sofrimento. Este caminho começa, como o texto apresenta, e nós vamos ficar da maneira como o texto apresenta, com uma porta e depois o caminho. O que o Senhor Jesus está mostrando é que Ele é a porta. Ele é a porta pela qual eu preciso passar. Ele é a porta das ovelhas. E o que acontece depois que eu me converto a Cristo Jesus? Eu tenho uma vida fácil e tranquila? Não. Depois que eu passo por essa porta, pela misericórdia de Deus, eu vou ter um caminho difícil. Vocês, eu não sei se alguém já viu, acredito que já tenham visto, volta e meia alguém posta lá na internet, ou você encontra uma imagem daqueles caminhos nos desfiladeiros. Alguns caminhos para carros, mas alguns caminhos por pessoa. Que a pessoa vai andando do lado de um desfiladeiro que mal cabe os seus 2 pés. E vai andando por ali, tomando conta, para que nada do alto caia na sua cabeça e ele mesmo não caia. E então você fica se equilibrando naquele caminho apertado. O Senhor Jesus fala, entra por esse caminho. Porque é esse o caminho que conduz à vida. Porque é esse caminho que eu estou mandando vocês entrarem. É um caminho estreito e pequeno. Este caminho é o caminho difícil, mas esse caminho é o caminho do justo. Esse caminho é o caminho daqueles que temem a Deus. Este caminho é o caminho daqueles que estão em guerra contra o pecado e que estão em guerra contra este mundo. Mas em contrapartida, esse texto apresenta um outro caminho. Esse caminho é chamado de largo e esta porta é chamada de espaçosa. Aliás, esta porta é chamada de larga e este caminho é chamado de espaçoso. É interessante que lá nos Estados Unidos tem uma avenida muito famosa, a gente volta e meia ouve falar sobre ela, a Broadway. Você sabe o que significa essa expressão Broadway? Essa expressão significa caminho largo. E lá na Broadway existem várias placas, e quem caminha por lá e quem passa por lá vai ler coisas do tipo: bem-vindo. Entrem e caminhem todos com muita alegria. Este lugar é o lugar onde você pode fazer o que você quiser. Este lugar é o lugar onde não existem restrições. Este lugar é o lugar onde você pode ser o que você quiser. É interessante que exista algum lugar assim no mundo. Mas Jesus, lá na Palestina, há 2000 anos atrás, Ele nos alertou sobre este lugar. Este lugar não pode ser o sonho do seu coração. O caminho largo não pode ser o lugar desejado pela sua vida. Porque em contraste ao caminho apertado, que é o caminho que conduz à vida, o caminho largo, o caminho da Broadway, o caminho espaçoso, esta porta larga que recebe qualquer pessoa, que não existe restrições, onde você pode ser o que você quiser, este caminho é um caminho terrível. Porque este caminho não faz com que você se lembre quem você é. Este caminho é o caminho da ilusão. Este caminho é o caminho das miragens. É o caminho da vaidade. Este caminho é o caminho da mentira. É o caminho do engano. Porque ninguém pode ser o que quer ser. Porque ninguém pode dar vazão a esta natureza pecaminosa. Porque ninguém pode deixar o seu corpo e a sua mente à vontade. Porque se você deixar o seu corpo e a sua mente à vontade, coisas terríveis acontecem. Quando as pessoas decidem fazer aquilo que lhes dá na telha, aquilo que passa pelo seu coração, coisas estranhas e coisas ruins acontecem. Nós não podemos dar vazão, porque se nós dermos vazão, a natureza é terrível. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é inventor de males, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Diz que todos se extraviaram e todos a uma se tornaram loucos, corruptos. Ontem eu estava estudando aqui com os casais. Ezequiel nos ensina qual foi o pecado cometido por Sodoma e Gomorra.
Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que vem na mente é o sodomismo. E a gente logo pensa, o que eles fizeram foi a prática do homossexualismo, e por causa disso, Deus destruiu essa cidade. Para você estar enganado quando você pensa assim. Porque a sodomia, a prostituição e o homossexualismo que eles praticaram em Sodoma, foi o desembocar de uma série de outros pecados que ninguém leva a sério. E Ezequiel, ao descrever isso, Ezequiel diz que o povo de Sodoma, quais foram os pecados cometidos por eles? Orgulho. Eles se tornaram orgulhosos porque eles eram ricos demais. Eles eram muito bem sucedidos. Orgulho, preguiça, porque eles tinham tudo, eles não precisavam mais trabalhar. Os homens viviam desocupados, cabeça vazia, fazendo o que dava na telha, o que dava vontade. Indiferença, na opulência deles e no orgulho deles, eles não enxergavam mais ninguém. Eles se achavam tão bons, tão excelentes, tão à frente de todo mundo. Eles se achavam tão ricos, eles se achavam tão satisfeitos, eles estavam tão contentes com tudo que eles tinham, que eles não enxergavam mais ninguém. As pessoas podiam morrer de fome ao lado deles, que eles não viam, porque os seus olhos eram altivos e eles eram completamente indiferentes aos outros. A única referência para eles era si próprio. O único prazer que eles buscavam é o seu próprio. O único lugar para onde eles olhavam é para o seu próprio umbigo. E por último, materialismo e arrogância. Eles se tornaram tão cheios de si, que eles começaram a contar as coisas com números. Eles começaram a valorizar pessoas através de números. Eles se tornaram arrogantes demais, materialistas demais. Sabe o que esses ingredientes todos juntos formam? Esses ingredientes juntos formam uma bomba, que ela pode explodir de várias maneiras. Lá em Sodoma e Gomorra, ela explodiu em luxúria, prostituição, homossexualismo. Mas o Senhor acusa outras cidades de fazerem isso. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, eram cidades dos dias de Jesus. E essas cidades foram acusadas de impenitência. Mas o que essas cidades eram? Cidades orgulhosas, cidades arrogantes, cidades opulentas. E o resultado foi impenitência. Gente religiosa que se acha com o direito de entrar no céu, como se Deus tivesse que esticar o tapete vermelho para elas entrarem lá, porque elas vão no templo 3 vezes ao dia, porque elas são filhas de gente que era trabalhador da igreja, ou alguma coisa assim. Gente impenitente. Jerusalém, nos dias do profeta Ezequiel, o que tinha em Jerusalém? O que tinha em Jerusalém era um povo orgulhoso, que se achava tão bom que eles nem precisavam mais de Deus. E Deus chega através de Ezequiel e diz assim: vocês são piores do que a sua irmã Sodoma e Gomorra. O que Sodoma e Gomorra fez? Isso e aquilo. E o que vocês estão fazendo? Vocês não se arrependem. Vocês não reconhecem que são pecadores. Vocês não tomam uma decisão séria diante de Deus. O caminho largo é esse. É o caminho do orgulho, é o caminho da luxúria, é o caminho da preguiça, é o caminho da riqueza arrogante. Esse é o caminho largo. É o caminho dos prazeres, é o caminho onde você vai fazer aquilo que você ouve o tempo inteiro alguém dizendo na televisão, na internet e por esses lugares aí afora. O importante é fazer aquilo que te deixa feliz. Busque a sua felicidade. Você tem que buscar a sua felicidade. Você está infeliz com o seu marido, larga esse marido e arruma outro. Você está infeliz como um heterossexual, abandona isso e vira homossexual, que você vai ser feliz. Você está infeliz sendo uma pessoa ética, faça qualquer coisa, faça uma loucura, quebre os princípios, quebre paradigmas. Faça uma coisa impensável, seja radical. Abandone sua casa, abandone seus pais, quebre os princípios da sua casa, quebre os princípios que nortearam a sua vida. É isso que você ouve o tempo inteiro, em todos os lugares. Palestrantes motivacionais que tem por aí aos montes. E eles vão ensinar o que para você? Eles vão ensinar: você é bom, você é capaz, você pode, você vai conseguir. Ainda tem uns que usam até texto bíblico para fazer isso. Jesus
através do Sermão do Monte, mostrou de ponta a ponta que nós somos incapazes, que nós somos presas fáceis do maligno. Mostrou que a nossa natureza é corrupta, que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia, que nós somos hipócritas, que nós somos fracos, que nós somos pecadores. E que Ele veio para buscar gente assim, para que um dia, glorificados, nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Mas até que esse dia chegue, nós estamos em guerra. E nesta guerra, o Senhor Jesus te deu uma ordem, como um soldado: entra pelo caminho estreito, porque no caminho estreito, você estará mais seguro. Porque no caminho largo, gente, o caminho largo é o lugar mais perigoso para você. O lugar mais perigoso para nós é o lugar onde nós ficamos à vontade, não é? É um psicólogo chamado Wayne Mack, ele conta num de seus livros, que ele foi dar uma palestra numa conferência. Chegou lá na segunda-feira, um hotel maravilhoso, um lugar fantástico, 2.000 pessoas assentadas à noite para ouvi-lo, numa segunda-feira. Na terça-feira pela manhã, o número já reduziu consideravelmente. Pelo menos umas 200 pessoas não vieram, porque comeram muito, dormiram demais, e o café da manhã estava maravilhoso. Difícil trocar aquele café por uma palestra. Na terça-noite, o número já caiu para 1.500. Na quarta-feira de manhã, já eram menos que 1.500. E no último dia, na sexta-feira, com algumas pessoas lá, umas 200 pessoas, ele disse: ainda bem que está acabando hoje. Porque se ficasse até amanhã, nem eu vinha. Porque esse lugar é tão bom, que a gente não quer perder tempo ouvindo nem a palavra de Deus. E aí, nesse último dia, ele explica que o tema da palestra dele é: por que Deus tirou o homem do Éden depois que o homem pecou. É uma conta bem simples, é matemática elementar, matemática de ensino fundamental. Natureza pecaminosa em ambiente favorável, o resultado é pecado. Na matemática, menos com mais é menos. Natureza pecaminosa, ambiente favorável. Menos com mais é menos, pecado. Então você precisa pegar o homem que tem uma natureza pecaminosa, menos, e colocar num caminho apertado, difícil. Porque menos com menos é mais. E aí você nunca conseguiu entender por que você passa por problemas na vida. Pastor, eu sou crente, eu não entendo, eu vivo passando tribulação. Lembra agora da matemática elementar, ensino fundamental. Menos com menos é mais. Por que Jesus não preparou um caminho largo para a gente que é crente? Podia ter deixado o caminho estreito para quem não é. Mas Jesus deixou o caminho estreito para a gente que é dele. Porque nós precisamos ser treinados na abnegação, na obediência, na negação a si mesmo, no domínio próprio, na luta contra a carne todos os dias. Porque é como o apóstolo Paulo diz: quando eu estou machucado, pisado, enfraquecido, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Quando eu estou à vontade? Não. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando a gente se sente fraco. E então o Senhor Jesus graciosamente nos dá uma ordem: entrai pelo caminho estreito, pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque este é o lugar onde eu quero que vocês estejam. Porque o lugar largo é o lugar de Sodoma. O lugar largo é o lugar difícil, é o lugar terrível, é o lugar onde a sua natureza fica à vontade. E este corpo da sua morte apodrecido, ele vai reinar sobre a sua vida. E você não pode entrar neste lugar. Esse texto fala sobre 2 tipos de transeuntes. Vejam, quando o Senhor Jesus fala sobre o caminho largo, ele diz que muitos são os que entram por ele. Pela porta larga,
pelo caminho amplo, pelo caminho espaçoso. E quando o Senhor Jesus fala sobre o caminho estreito, sobre a porta estreita e o caminho apertado, o Senhor Jesus fala de poucos. E é interessante que isso está espalhado por todo o Novo Testamento. Se você ler o mesmo evangelista Mateus, no capítulo 22, versículo 14, ele vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque este caminho estreito não é o caminho da maioria. Então você não precisa ficar naquele dilema: será que ser cristão é realmente certo? Porque a maioria das pessoas não são. E a gente vive numa sociedade que se prega algumas mentiras constantemente. O próprio sistema eleitoral nosso, ele faz isso. E a gente cresceu ouvindo coisas do tipo: a voz do povo é a voz de Deus. A maioria está sempre certa. Não, a maioria está sempre muito melhor organizada do que a minoria. É simples assim. Quando você tem maioria para fazer uma coisa, não significa que essa maioria está certa. Significa que um número maior de pessoas se organizaram para fazer aquilo. Não que está certo. Por isso o sistema de eleição é um sistema tão frágil. Porque se houvesse honestidade completa em toda a eleição, era fácil de acreditar que aquilo é a melhor opção. Mas você começa com: primeiro, eu tenho uma natureza pecaminosa, como é que eu posso ter certeza se a opção que eu faço é a melhor? E quando eu elevo isso à coletividade, se é uma coletividade de pessoas pecadoras, como é que a gente pode confiar que a opção da coletividade é melhor? Difícil isso, né? Nós não vamos entrar por esse lado agora, porque isso tem desdobramentos terríveis e eu não quero lidar com eles, não nesse momento. Mas eu quero apenas ressaltar aquilo que o próprio texto diz. O Senhor Jesus disse: muitos são os que andam pelo caminho amplo, e poucos são os que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado. E é interessante que quando olhamos para isso, nós temos textos na Bíblia aos montes que falam sobre estas coisas. Sobre o povo de Deus sempre como um remanescente fiel. Não é um grupo muito grande. Quando nós falamos sobre igreja, sobre proclamação do reino de Deus, o Senhor Jesus vai sempre citar coisas assim. Jesus vai dizer: olha, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. São muito poucos. Os que permaneceram ao lado de Jesus nos momentos mais difíceis foram poucos. No dia da crucificação, os que permaneceram em Jerusalém foram pouquíssimos. Na época das grandes perseguições da igreja, quem permaneceu fiel sempre foi um grupo muito pequeno. Em dias como os nossos, que são dias de sincretismo religioso, são dias de liberalismo teológico, são dias de dissolução da doutrina e da teologia, e as pessoas estão vivendo um cristianismo que é água com açúcar. São poucas as pessoas que querem se aprofundar um pouquinho mais, que querem conhecer um pouquinho mais, que querem ler um pouquinho mais, que querem servir um pouquinho mais. A grande maioria quer fazer do mesmo jeito que a gente faz quando a gente entra num shopping center. Quer passar diante daqueles corredores e entrar só onde convém. E o resto a gente faz de conta que não existe. E o Senhor Jesus disse: são poucos os que entram pela porta estreita. Então eu não me iludo achando que a igreja é um lugar megalomaníaco, grande, de grandes multidões. A igreja não é lugar de grandes multidões. Tem gente que fica iludida com uma igreja mega grande, como se esse fosse o objetivo. Em lugar nenhum você vai encontrar isso como objetivo. É nosso objetivo proclamar o evangelho a todos. Mas a própria palavra do Senhor diz: muitos são chamados. Meu dever é chamar, então eu tenho que proclamar para todo mundo. Mas poucos são escolhidos. Então não fique esperando que você vai caminhar ao lado da maioria quando você obedece a Jesus. Muito pelo contrário. Quando a gente obedece sinceramente a Jesus, pode se preparar que você vai ficar do lado da minoria. Cristianismo puro e simples e sincero é algo para poucos. Pastor, mas por que a gente vive num país onde tem tanta gente dizendo que é evangélico, existe tanto avanço, e as pessoas falam em coisas, em proporções do tipo: nós somos hoje 35% de evangélicos nesse país? Não somos. Nós somos 35% de pessoas que frequentam alguma denominação.
mas cristãos são poucos. E o motivo é simples. O motivo é o seguinte: as pessoas entram pelo caminho amplo, e às vezes elas fazem de conta que estão no caminho estreito, mas continuam vivendo no caminho amplo, pelo seguinte argumento: eu não posso entrar por isso daí, essa vida de crente é uma vida de não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo mais, e eu não posso. E aí as pessoas ainda dizem assim: você que é crente, você é escravo desse monte de coisa, você não tem liberdade, você não pode fazer isso, não pode fumar, você não pode fazer isso, não pode se drogar, você não pode fazer sexo antes do casamento, você não pode trair sua esposa, você não pode nenhuma dessas coisas. Mas daí você pode responder da seguinte maneira: eu posso. Conforme a palavra de Deus, eu posso todas as coisas, porque todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas estas coisas me convêm, porque várias delas são pecados, porque várias delas ofendem e maltratam os outros, porque várias delas são escravizadoras. E então a questão é: quem bebe e fuma exageradamente, está fazendo isso por liberdade ou está fazendo por escravidão? É simples. É só você perguntar para o sujeito assim: como é que você fica feliz? Porque se ele precisar de 10 latas de cerveja para ficar feliz, ele é escravo do álcool. Se ele precisar da carteira cheia de dinheiro para se sentir feliz, ele é escravo do dinheiro. Se ele precisar estar liderando, chefiando para ficar feliz, ele é escravo do poder. Se ele precisa de mais de uma esposa para ser feliz, ele é escravo da luxúria. Se ele precisa transgredir para sentir algo radical dentro dele, ele é escravo da desobediência. Então me diga, quem é livre e quem é escravo? Quem está andando num caminho largo, mas está lá, porque não consegue dizer não para as coisas que são oferecidas lá? E você que está num caminho estreito, porque você está dizendo não para coisas que são aparentemente impossíveis de serem recusadas, quem é livre? Jesus está dizendo: a verdadeira liberdade só pode ser experimentada no caminho apertado e na porta estreita. Se você se acha livre, eu desafio você, comece então a dizer não para as coisas que você acha que faz por liberdade. Eu quero ver se você consegue. Quando Jesus Cristo diz: entrai pela porta estreita e pelo caminho apertado, Ele está dando uma ordem para gente livre, porque só gente livre consegue fazer isso. Porque quem ainda é escravo do pecado não consegue dizer não, não consegue abandonar os vícios, sejam eles quais forem. Então são dois transeuntes que passam por essa vida. São pessoas que são escravizadas e formam uma grande multidão que andam no caminho amplo achando que são livres. E em outro lado existe um grupo muito pequeno de pessoas que são livres, mas vivem como servas e servos de Cristo Jesus. Falam como o apóstolo Paulo: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele me libertou com o sangue dele do domínio do pecado, e agora eu entrego a minha liberdade a serviço do meu rei, porque é para isso que eu vivo. Porque agora para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. As coisas velhas, elas já passaram, e agora é tudo novo. Eu não estou mais interessado nas luzes, nos aplausos e nas loucuras deste mundo. Então não tem problema se o caminho é estreito, porque esse caminho é o caminho que conduz à vida. E eu quero encerrar com isso. Este caminho estreito é o caminho que conduz à vida. Mas o Senhor Jesus apresenta aqui dois destinos. No final do caminho estreito você tem a vida, e no final do caminho largo você tem a perdição. Está muito claro no texto. A porta estreita e o caminho apertado conduz à vida, mas em contrapartida, a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição, destruição, penalidade eterna, versus
caminho de vida e vida eterna. O nosso Deus é muito gracioso e generoso, porque Ele olha para você e não te deixa opinar. Ele olha para você e diz: você é meu. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. E eu estou dizendo para você: entra pelo caminho estreito, porque eu te quero na vida eterna. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que trouxe você aqui. Esse é o Deus que tem movido todas as circunstâncias na sua vida para que você pare e ouça-o. Esse é um Deus de graça e de misericórdia. Esse é o Deus que, como um pai amoroso, Ele não deixa o filho escolher entre vida e morte, mas Ele diz para o filho: você vai escolher vida. Volta e meia a gente tem essa conversa por aí, sobre essas escolhas que os pais querem deixar para os filhos. Se você ama o seu filho, você não vai deixar o seu filho escolher religião. Vou repetir. Se você ama o seu filho, você vai imitar Deus. Então você não vai deixar o seu filho escolher religião. Porque você tem certeza que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você tem convicção de que isso que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade absoluta, e não há outro caminho que leva ao céu? Então você não pode deixar seu filho escolher religião. Você precisa fazer a cabeça dele desde o dia em que ele nascer. E quando ele se ver adulto, dono de si, capaz de tomar decisões, esse assunto já tem que estar resolvido na cabeça dele. Se não tiver, como um pai que ama o seu filho, você tem que chegar para ele e falar: filho, esse assunto não é para discutir. Porque não existe nenhum tipo de consideração e discussão entre vida e morte. Nós não estamos falando de vida e morte com 70, 80 anos, estamos falando de vida e morte eterna. Religião não é assunto para deixar para os seus filhos discutirem. Se você os ama, ou se você tem convicção. Agora, se você não tem convicção de que Jesus Cristo é o caminho, daí você vai chegar para o seu filho e falar: ó, filho, esse negócio de religião, papai não vai interferir, tá? Então eu vou te levar na igreja enquanto você é de menor, mas quando você for de maior, você decide o que você quer fazer. Ó, vamos trocar por miúdos. Ou você não tem convicção de que Jesus Cristo é o único caminho, ou você é irresponsável. Porque se você tem convicção que Ele é o único caminho, então a conversa não é essa com o pai, com o filho. A conversa com o filho é: filho, não é uma questão de decidir, porque ninguém quer optar pela morte. Ninguém em sã consciência quer morte eterna. Então, filho, nós vamos entrar por esse caminho. Você tem que amar ao Senhor. Você tem que conhecer o Senhor. Você tem que servir ao Senhor. Mas pai, eu quero outra coisa. Mas filho, você não vai ter outra coisa. Você pode me desobedecer e pode andar longe, mas eu não vou parar de orar nem um dia sequer, porque esse assunto não é um assunto qualquer. Eu posso deixar você escolher sua profissão, você vai escolher sua esposa ou seu esposo, no caso das filhas, você vai escolher na cidade onde você quer morar, você vai escolher se você quer morar em casa ou apartamento, você vai escolher se você quer andar de carro ou de bicicleta, você pode escolher 1000 coisas na sua vida, mas você não vai poder escolher sua religião. Porque nós estamos falando entre vida eterna e morte eterna. Não é coisa para eu deixar, por amor a você eu não vou deixar você escolher. Agora, se você deixar, então significa que nem você tem convicção. É o que o nosso Pai Celeste faz conosco. É o que Jesus está fazendo com aquele povo que foi ouvi-lo naquela pregação. Vocês não vão sair daqui com a decisão nas costas de vocês. Eu estou tomando a decisão. Entrem pelo caminho estreito. Isso que eu apresentei para vocês é uma vida difícil. Eu imagino que no final daquele sermão as pessoas estavam dizendo: mas é muito difícil viver desse jeito. E Jesus está dizendo: pois é para esse caminho difícil que eu estou chamando vocês. Porque esse caminho é o caminho que vai conduzir vocês à vida. O outro caminho leva à morte. E nesta noite, irmãos, iniciando essa sequência de aplicações de Mateus aqui com vocês, nessa noite eu quero encerrar do mesmo jeito que Jesus encerrou. Jesus deu uma ordem para aquele povo, para que eles entrassem pela porta estreita e pelo caminho apertado. E a ordem do Senhor Jesus continua sendo a mesma. Talvez você está aqui já há alguns meses, ou talvez há alguns anos, ouvindo o Evangelho e ainda não tomou realmente uma decisão, ou não obedeceu aquilo que o Senhor insistentemente tem dito a você. E hoje é o momento de você
obedecer ao Senhor. Tem gente que fala assim: tem gente na igreja, pastor, em cima do muro. Deixa eu explicar para você, não existe muro nessa história. O Senhor Jesus conta a história de um homem que morreu. Dois, aliás. Um rico e um miserável. O miserável era temente a Deus, e ele morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico era um homem que nem se dava o luxo de ouvir o que a palavra de Deus ensinava. Foi para o inferno. E lá do inferno ele observava do outro lado de um abismo. Ele via Lázaro no seio de Abraão sendo confortado e consolado. Mas era impossível passar de um lado para outro, porque entre o céu e o inferno não existe um muro, existe um abismo que faz separação definitiva e eterna entre um lado e outro. Então deixa eu dizer, não tem como você ficar em cima do muro. Ou você está no caminho largo, ou você está no caminho estreito. Ou você está indo em direção à vida eterna, ou você está indo em direção à perdição eterna. Você não pode simplesmente frequentar uma igreja e dizer: não vou tomar compromisso, porque eu estou vindo aqui, vamos deixando esse negócio como está. Você não pode. O Senhor Jesus disse a respeito de um homem rico que não pensava nessas coisas, disse assim: louco, esta noite pedirão a sua alma. Nós não sabemos quantos dias ainda viveremos. Você não pode simplesmente ignorar o que Deus está falando com você. E a mensagem do Senhor para você é: entre pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque este é o caminho que conduz à vida. Chega de viver neste mundo de forma inconsequente. Chega de achar que você está numa colônia de férias. Chega de se ocupar com o entretenimento que essa vida oferece. Este mundo aqui é um mundo difícil, e essa vida nossa é uma guerra, é uma batalha. Todos os dias é uma batalha contra nós mesmos. É uma batalha contra o pecado. É uma batalha contra uma sociedade pecaminosa, contra uma cultura obstinadamente rebelde contra o Senhor. E você não pode ficar no meio desse campo de batalha sem saber de que lado você está. Nessa noite o Senhor Jesus está te dando uma ordem: entrai pelo caminho estreito. E você que está aqui, você está aqui porque você é do Senhor. Porque Deus te trouxe aqui para isso. Porque senão Deus tinha deixado você ir para qualquer outro lugar. Eu gosto sempre de dizer isso. Tem uma coisa que me anima muito, sempre que eu vejo os meus irmãos, amigos e visitantes na igreja. O que me anima é saber que o Senhor nos ama, o Senhor gosta de cada um de nós. Porque Ele que governa a nossa vida. Se Ele não gostasse, Ele deixava a gente ir para qualquer lugar. Mas Ele nos ama tanto que Ele traz a gente para cá. E às vezes a gente vem contrariado. Vem. Todo mundo tem isso. Não é porque eu sou pastor que eu não passo por isso. Tem dia que a gente vem contrariado. Mas vem. Porque o Senhor é gracioso e nos traz. E Deus te trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui, atraído pela graça e misericórdia dEle, para dizer para você: eu quero que você entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado. Porque é este caminho que conduz à vida eterna. O Senhor Jesus não prometeu, como alguns pregadores prometem aí, que ser crente é fácil e que ser crente você vai ter uma vida boa, vai ser rico, vai prosperar e vai um monte de coisa. Jesus não prometeu isso para ninguém. Aliás, Ele mesmo disse que o Filho do Homem, falando de si mesmo, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, não é essa a questão. O Senhor não está prometendo sucesso, não está prometendo emprego, não está prometendo cura, não está prometendo nisso, nada disso, embora Ele pode fazer todas essas coisas e infinitamente mais do que qualquer uma delas que você pensar, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas o Senhor está muito mais interessado no milagre, que é o maior de todos, realizado pelo Senhor sobre esta terra. O Senhor está interessado em converter o seu coração e fazer com que você creia e tema ao Senhor. É isso que o Senhor quer. É tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer por você. Este é o maior tesouro que o Senhor pode te dar. Então, não é uma questão de estar em cima do muro. Quem está em cima do muro, na realidade, está no abismo. E esse abismo é o abismo da perdição. Então, hoje é dia que eu gostaria que você
orasse no final, agora, quando nós vamos orar, que você orasse se rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma ordem clara, me ajude a obedecê-la, me ajude a entrar por esta porta, e me ajude a andar neste caminho. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por o Senhor ter nos trazido aqui nesta noite, e por estes 2 santos versículos da Tua santa e inspirada palavra. Obrigado a Deus, porque este texto é muito claro, dizendo que esta vida, ela se define em 2 caminhos, em 2 transeuntes, em 2 destinos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Filho deu uma ordem clara, e nós podemos lê-la e sentir que o Senhor está falando conosco. E o Senhor diz: eu quero vocês no caminho estreito, na porta apertada, porque este é o caminho que conduz à vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já nos deu, e pela Tua misericórdia vai continuar nos dando dias difíceis, dias apertados, lugares estreitos para passar. Obrigado, Deus, porque se o Senhor nos deixar à vontade, a gente só faz bobagem. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, pelas lutas, pelas provações, pelos desertos da vida, pelos lugares difíceis que nós já passamos, porque eles são desdobrar do plano do Senhor, o Senhor que nos chamou para esta porta estreita e para este caminho apertado. Obrigado, porque o Senhor tem feito isso na nossa vida. E nesta noite, ó Deus, se alguém até hoje aqui viveu neste caminho largo, amplo, neste caminho sem referência, sem limites, neste caminho de pecado que conduz à morte, ó Deus, eu também quero Te agradecer pelo Senhor ter trazido aqueles que ainda não se renderam definitivamente ao Senhor, porque nesta noite eles puderam ouvir, ó Deus, e estão ouvindo a respeito da Tua palavra e de qual é a vontade de Jesus para a vida deles. O Teu Filho Jesus nos conclama, nos convoca e nos ordena. Ele nos quer neste caminho. Não é uma questão de decisão pessoal, é uma questão de rendição à vontade do Senhor. Não é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. Ó Deus, que o Teu Espírito nesta hora convença aqueles que estão indecisos, ó Deus, para que eles obedeçam ao Senhor, para que eles se rendam ao Senhor, para que eles entendam, ó Deus, que não há futuro fora do Senhor, para que eles entendam que não há felicidade, não há esperança, não há alegria fora de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos permita, ó Pai, caminharmos juntos, neste caminho apertado, neste caminho difícil, mas que o Senhor nos permita caminhar juntos, até o dia em que o Senhor vier sobre estas nuvens, com poder e grande glória, para buscar-nos, ó Deus, e para nos dar acesso à vida eterna, num novo céu, numa nova terra, sem pecado. Que essa seja a maior esperança do nosso coração, que a gente não se iluda com o ouro, com a prata e com a glória deste mundo, porque essa glória é ilusória, passageira, e é refúgio comparado à glória do Senhor. Que ninguém troque as alegrias reservadas no céu e na nova terra para o Teu povo, ó Deus, pelas alegrias transitórias, passageiras e nefastas, que podem ser desfrutadas nessa terra, através, ó Deus, dos vícios, através das imundícias que são praticadas neste mundo. Ó Deus, tira do nosso coração todo o gosto por aquilo que o Senhor odeia, para que a gente não fique tentado, ó Deus, a entrar pela porta larga e pelo caminho amplo, porque isso sim termina em perdição. Ó Deus, então, tenha misericórdia de nós, ó Pai, que ao sairmos pelas portas deste templo nesta noite, nós saiamos, ó Deus, para caminhar neste caminho estreito, em direção à vida eterna. Que ninguém saia destas portas, ó Deus, com um coração entregue ao caminho largo, que conduz ao inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor converta os nossos corações. Em nome de Jesus que nós Te pedimos isso, nesta noite. Amém.